Isso. Então, muito bem-vindos, boa noite. É um privilégio ter esse momento aqui tão precioso que a gente está recebendo o Grupo de Estudos Técnicos do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, né, com a representação das lideranças, né, do nosso estado, as quais irão se apresentar. E nessa temática, nessa proposta, né, que é natural e hoje é tão presente na carreira dos profissionais da área contábil, a atuação em cooperativas, né? A gente tem um privilégio, pelo curso, de termos pessoas muito envolvidas com as cooperativas, né? Uma delas é Rosana, que já conhece, né, o Roberto, e que, por meio da atuação, viu a necessidade, inclusive, da formação na área contábil, né? Então, e sim, Igor, começamos a gravação, tá? Tranquilo, já está gravando. E professor Luciano, especialmente nesse semestre, né, está fazendo um trabalho aqui muito interessante com os alunos, que a gente tem uma disciplina que se chama Projeto Aplicativo, e eles estão analisando, né, professora, as vantagens as potencialidades de relacionar com as cooperativas de crédito, né? Então, a gente tem esse trabalho, como também fazemos estudos que a gente fez recentemente sobre cooperativas, a Unimed em particular, né? E entre tantas outras iniciativas que a gente tem de discussão sobre a rede, que a gente vê tão pujante, tão relevante para o nosso setor econômico. Professor Luciano, gostaria de fazer alguma palavra, alguma... Ok. Primeiro, parabenizar o nosso palestrante, né, o Roberto, que seja exitoso aí, com certeza as contribuições Professor, eu serão garrei muito no boas, né? Oi, pois não? imposto de renda corrente, fazendo as deduções lá do... Acho que tem um microfone aberto, gente. Vou desligar, tá, Igor? Ai, pronto. Então, parabenizar o nosso palestrante, que seja bastante exitoso. Eu tenho cheio de dúvidas, tá, Roberto? Então, vai ser, esperamos que seja uma aula para todos. A gente, voltando àquele caso daquela aluna lá em Bauru, com 40 e poucos anos, né, resolveu fazer o curso superior, e foi afrontada por 3 colegas, né? Por que estudar? Já é a pessoa para aposentar? Nós sempre estamos aprendendo, né? Então, né, Oscar, você que vai começar um doutorado agora, né, ainda é bem jovem ainda, né? Só está com a barba branca, né? Mas o saber não ocupa espaço, e essa questão de cooperativismo, voltando mesmo ao âmago, né? Para nós que estamos fazendo projeto, para os alunos que estão fazendo projeto, é muito interessante, porque eu sou um cooperado, eu tenho uma participação em uma cooperativa e percebo uma certa carência da cooperativa se projetar ao próprio meio, né, que elas convivem, né, que são pessoas físicas, pessoas jurídicas, a contribuição que elas fazem à sociedade, dentro do espírito da própria lei do Código Civil de 10.406. Então, tem muito campo. Então, quanto mais a gente debater, mais a gente aprofundar, mais as pessoas, os cidadãos em si, têm aberto as possibilidades de acesso a essa informação e essa grande potencialidade que através do Sistema Financeiro Nacional, aderir a uma cooperativa de crédito, né? Ok? Eu creio que a sua palestra hoje é mais voltada à cooperativa de crédito mesmo, não é, Roberto? Eu fiquei até no... Sim. Sim, né? Então, de antemão, aí, sucesso aí na palestra. Eu estarei atento aqui, ok? Eu queria, então, aproveitar esse momento e saudar a nossa autoridade aqui presente. Todos são muito, é muito prestígio ter a presença de todos aqui, mas em singular, né, o professor Oscar, que é o nosso vice-presidente de Administração e Planejamento no Conselho Regional de Contabilidade, mas um ícone na área da educação, né, que nos incentiva muito ao avanço na área da ciência contábil. E, assim, passar a palavra para que ele depois faça
a apresentação do palestrante, tanto também passo a palavra à Cláudia, tá bom, Cláudia? Bom, boa noite, né? Para mim é uma honra estar aqui. Em primeiro lugar, estar representando a presidente Sueli Marques, que hoje está no interior, né? Está na área do Triângulo Mineiro, num evento de tanta pujança, que é tratar benefícios tributários do cooperativismo, né? Em segundo lugar, de estar aqui numa casa que parceira do CRC-MG, e que eu me formei, que eu me estudei, que eu trabalhei, que é uma honra muito grande, né, ter essa instituição em Minas Gerais, no Brasil, como um grande ícone da educação. Ter aqui na minha presença, né, mesmo que virtual, o professor Luciano, que foi um professor que lecionou para mim, que se eu tenho hoje uma questão da educação, né, se eu cheguei onde eu cheguei, eu passei pelas suas mãos e você foi um exemplo, e é um exemplo, né, a todos nós que passamos pela sua mão, quer dizer, a sua seriedade, a sua postura, a sua forma de ensinar de maneira brilhante, né? Então, assim, hoje é uma grande honra para mim estar aqui com você, Josmari, que faz parte da Comissão de Ensino do CRC também, né? Que traz da PUC todas as novidades, tudo que pode ser colocado para a sociedade, né? Dividindo esse grande conhecimento que se tem adquirido no EAD. Uma honra falar para os alunos aqui do EAD, né? Estar aqui nessa participação na tecnologia, falando com pessoas que estão no mundo inteiro nos assistindo. E essa comissão de cooperativismo, que eu sou padrinho no CRC, né? Eu sou padrinho da comissão de ensino, sou padrinho da comissão de cooperativismo. Tenho a honra de trabalhar com a Cláudia Miranda, que é uma pessoa assim, fantástica, ela não se põe a nada, né? Tudo ela está pronta a fazer. O vice-coordenador, o Júlio, os membros, né? O Wanderson, Flávia, Marisa e Thiago. E a honra, Roberto, de ter você hoje aqui como nosso conferencista, né? Que também vou aprender muito. Tenho aprendido muito com essa comissão, né? Quando me colocaram de padrinho dela, fiquei com muito medo de ser padrinho dessa comissão, mas o trabalho de vocês está sendo fantástico e eu quero dizer que essa junção hoje da PUC Minas consegue ser, nesse tema, né? Trazer para a sociedade uma possibilidade de conhecer uma coisa que a contabilidade é tão envolvente e está presente nessa área também, né? Josmari. Então... Obrigada, professor Oscar. Realmente um registro de satisfação enorme, né? Suas referências e sua presença aqui, tanta condução. Queria passar, então, para a Cláudia. Cláudia é a nossa coordenadora do grupo de técnicos na área de cooperativas, está aí, aceitou um desafio bacana, que hoje, no nosso encontro aqui, a gente vai fazer uma identificação de quem irá poder passar um dia, né, com uma visita em uma central de cooperativas. Eu acho que essa foi né, a gente poder aproximar mais ainda, né? Aí, Rosana, se for, você vai ter que vir, hein? Se acontecer, você vem de São Paulo, se for você. Ô, Cláudia. Eu vou. Então, tá bom. Boa noite, gente. Agradecer inicialmente aí ao convite, né, do grupo de ensino. Para nós é uma honra. O grupo de cooperativismo do CRC, ele tem como dos objetivos disseminar o cooperativismo, então nós estamos aqui cumprindo desses objetivos, né? Agradecer muitíssimo aí ao professor Luciano também por estar aí disseminando o cooperativismo e nos ajudando nessa empreitada que não é fácil, que ainda nós temos um desconhecimento muito grande do que é o cooperativismo, né? E isso acaba não trazendo as pessoas para as cooperativas. Então, né, este momento aqui e outros tantos que a gente pode promover aí em conjunto, nós vamos conseguir aí alcançar mais pessoas e trazer aí um volume maior de participação das cooperativas e um crescimento para a comunidade, né, para cidades como um todo. O objetivo do cooperativismo um dos princípios do cooperativismo é esse, né, o desenvolvimento das comunidades onde ele atua. Então, agradecer muito ao professor Oscar também pelo apoio de sempre,
sempre, né? É realmente um padrinho que está aí sempre nos colocando desafios, mas a gente está aqui pronto para entender os desafios, né, Roberto? E aí também atender na medida sempre daquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos cumprir aí, fazer acontecer o que precisa ser feito para que o cooperativismo seja melhor disseminado e conhecido por todos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Josmari. Nós que agradecemos. E aí, gente, após a palestra, né, essa parte inicial que o Roberto vai falar antes das perguntas, né, a gente depois identifica aí o processo de quem vai visitar, né? Cláudia, se você puder falar onde você atua, né, assim... Eu atuo no cooperativismo, gente, tem 21 anos, né? Há 21 anos que eu atuo no Sicoob Central Secrenja, é uma central de cooperativas de crédito ligada ao sistema Sicoob. Eu e Roberto, nós conhecemos do sistema cooperativo, né, Roberto? A gente tem uma relação já de alguns anos, aí, de alguns bons 10 anos ou mais, uns 15 anos mais ou menos, né, Roberto? Então, eu já estou aí no sistema já faz bastante tempo, na área de auditoria, na área de gestão de riscos atualmente, assessoria também das cooperativas, então já tenho uma bagagem aí, né, para dar um apoio para as cooperativas que atuam conosco. No nosso sistema, nós temos 54 cooperativas filiadas, sendo que o Sicoob hoje conta com aproximadamente 350 cooperativas singulares espalhadas pelo país. Tá? Isso mesmo. Então, depois a gente vê aqui esse movimento, né, que foi tão gentil do JET de permitir o acesso, né, a um desses espaços para vocês conhecerem. E agora eu fico aqui com o desafio, Roberto, de te apresentar, falar que você passou por Ohio recentemente, né, uma especialização em finanças corporativas, que também é o seu mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais na PUC de São Paulo. Aí tem o MBA na Fundace, né, em Ribeirão Preto, na USP. A especialização em Planejamento Contábil e Tributário aqui na PUC com a gente. Graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Educacional de Guaxupé. Sabe tomar café esse, hein? Guaxupé. Com certeza. Aí valorizou o currículo aqui no lado do café, ficou muito bom. E trabalha com também uma formação na área de coaching, né? E é professor convidado nos MBAs de Gestão de Cooperativa de Crédito, Gestão de Negócios, Agronegócios, na Exalc da USP, e também convidado no MBA de Gestão de Cooperativas de Crédito no Valor Humano, na UNOESC, e instrutor credenciado pelo Sescop. É professor também em cursos de graduação em Ciências Contábeis, claro, pesquisador em cooperativismo, 19 anos de experiência em cooperativas de crédito, né? Até compartilhar o seu perfil do LinkedIn aqui no chat, pode ser? O pessoal Claro. vai te conhecendo, te seguindo lá, né? Então, Roberto, à vontade, é um privilégio poder recebê-lo aqui. Bem, boa noite a todos. O privilégio é meu poder hoje falar para um público tão seleto. Agradeço demais, professor Luciano, professor Oscar, por confiar na gente lá no GET, em permitir que eu possa falar um pouquinho aí em nome do CRC sobre cooperativismo, cara. Cooperativismo é algo que é uma paixão. Essa é a grande verdade. Eu me lembro, quando eu adentrei a porta de uma cooperativa para começar a trabalhar foi no dia 1º de abril de 2003. Então, essa semana eu completo 20 anos envolvido com cooperativismo. E eu me lembro que o meu gerente, à época, falava, olha, cooperativa é um bichinho que te pica e você não fica fora disso nunca mais na sua vida. E é uma imensa verdade. A gente se apaixona pela filosofia, por toda a doutrina existente, para você ver o potencial que ela tem. Então, para mim, sempre é gratificante falar do cooperativismo. E hoje,
vocês pediram para que a gente falasse aí sobre benefício tributário no cooperativismo. Então, vou abordar um pouco em linhas gerais, tá? E depois a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre alguns aspectos relacionados ao crédito e vamos bater papo, tirar dúvida à vontade, né? Como eu sempre digo, não sei tudo. O máximo que vai acontecer é eu falar, pô, não sei. Pesquiso e depois eu respondo. Pode me perguntar no LinkedIn, nas redes sociais, isso não vai ter problema algum. Eu acho que, pelo contrário, teve uma coisa que eu aprendi com os meus professores, é que a maior grandeza que a gente tem é assumir quando a gente não sabe. Porque a gente tentar enrolar a pessoa, tentando demonstrar que tem um conhecimento que não tem. Mas vamos lá. A gente vai começar. Essa é a primeira grande questão que sempre me questiona, né? Será que é esse o aspecto? É isso que faz as pessoas realmente ingressarem numa cooperativa? Querer estar ali dentro do movimento cooperativista, tá ligado com isso? Então vamos lá, vamos começar por aí. A primeira pergunta que a gente sempre deve se fazer é: por que se constitui uma cooperativa? Hoje, há 2 dias, eu tive aqui na OSENG dando capacitação referente à governança, e um ponto que eu sempre discuto com o pessoal, falo, tá, qual foi o motivo da fundação da sua cooperativa? Não importa se ela foi fundada há 15 anos, há 20 ou há 50 anos atrás. Quando juntou lá os 20 primeiros, qual era o objetivo? Qual foi o propósito que eles se uniram? Foi para uma vantagem tributária? Será que realmente foi? E você tendo essa percepção, a gente consegue avançar para o próximo ponto, que na verdade o cooperativismo ele é um local onde pessoas que têm problema em comum se unem para resolver esse problema. É simplesmente isso. Não tem mágica, tá? Não tem nada de extrema complexidade. Não, é isso, tá? Então, poxa, a gente, eu vou interrompendo aqui a apresentação e vou voltando, tá, pessoal? Então, poxa, você pega e fala assim, por que o cara monta uma cooperativa? Gente, a pessoa entra no cooperativismo por uma questão simples. Ele tem um problema financeiro. Não tem outro. Ou ele tem necessidade, sim, por exemplo, no ramo agropecuário, de conseguir comprar um insumo mais barato, ou ele conseguir vender o produto dele por um melhor preço. O cara entra numa cooperativa de crédito é porque ele verifica que tem oportunidade de aplicar um recurso tendo uma remuneração maior, ou porque ele vai tomar crédito numa taxa menor. Se o nosso problema em comum não é algo financeiro, você não constitui cooperativa, você constitui uma associação. Tanto que normalmente a gente tem o quê? Associação dos moradores do bairro X. Você não tem uma cooperativa dos moradores do bairro X simplesmente para tratar de situações do bairro, de convivência no bairro. Então, o primeiro ponto que a gente tem sempre essa percepção é o que leva a pessoa para dentro de uma cooperativa, né? Então, elas adentram a cooperativa por esse outro fator. Quando as nossas pesquisas dentro do cooperativismo, olhando situações nacionais, elas demonstram por diversas vezes que cooperativas que são constituídas puramente por uma vantagem tributária, elas tendem a fechar num curto espaço de tempo. Basta o benefício fiscal deixar de existir que as pessoas perdem o interesse pela cooperativa. Tá? Isso é muito comum na região nordeste do país. Me lembro de diversas vezes conversar com o presidente do Sescope na Paraíba, eficaz, porque se abre cooperativa porque tem um benefício que vai conseguir um recurso de um banco regional de desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido. Passou aquele período, as pessoas perdem o interesse e morre a cooperativa.
Cooperativas que, a priori, quando você olha o funcionamento dela, ela tem tudo para rodar de uma forma, assim, incrível. Um exemplo que me chamou muita atenção sobre isso, e é recente, depois vocês podem até dar uma pesquisada, é uma cooperativa de comercialização de carne de caprinos na região da Paraíba. Eles conseguiram constituir uma cooperativa para dar valor ao corte de caprinos de uma forma excepcional, que até então não tinha. O dia que eu tomei conhecimento da cooperativa, eu fiquei assim, apaixonado. Falei, poxa, que bacana, olha, áreas que a gente às vezes não percebe, porque é um pouco distante da nossa realidade aqui no estado de Minas, no estado de São Paulo, e está resolvendo o problema deles lá. Aí um aluno lá da Exalc entrou em contato comigo, que ele estava querendo desenvolver um artigo científico, pesquisando essa área, se eu tinha alguma cooperativa para indicar. Falei, tenho, peraí que eu vou procurar os contatos. Entrei em contato com o pessoal do Sescope. Ó, professor, melhor não dar essa cooperativa para ele pesquisar, não. Falei, por quê? Porque a cooperativa já está com um monte de problema. Então, eu falei, mas como assim? Aí depois eu fui dar capacitação, professor, o pessoal abriu porque viu que tinha alguma possibilidade, eles perderam o interesse nisso. Então a gente percebe o quanto os demais ramos do cooperativismo, eles necessitam mesmo de qualificação e de estar apaixonado por aquilo e ver qual que é o real motivo da constituição da cooperativa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você tem alguns tratamentos tributários diferenciados, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, sim, mas com toda certeza, o que leva uma pessoa para adentrar dentro de uma cooperativa não é a questão tributária em hipótese alguma, é porque ele vê uma solução para um problema dele. E um outro ponto que eu coloco muito para os gestores de cooperativas é uma frase muito comum, que quem está envolvido com o cooperativismo com certeza já ouviu falar diversas vezes, é assim, o brasileiro é um povo imediatista. O brasileiro é um povo que não é cooperativista, não é um povo que entra com a cooperativa, com aquela vontade, e por aí vai. E eu sempre coloco o seguinte, falo, tá, mas o que a cooperativa está fazendo para transformar essa pessoa em cooperado? Porque ele entra como cliente, óbvio. Então, é nossa atribuição ter essa responsabilidade de transformar um cliente num cooperado. E a gente vai falar desse aspecto no ramo crédito, porque o cooperado que adentra a porta de uma cooperativa, do Cicobi, Sicredi, Cressol, qual for o sistema, ou até mesmo uma cooperativa solteira, no início, o relacionamento que ele tem com a gente é idêntico ao que ele tem na cabeça dele com o Santander, com o Itaú, com qualquer outro banco. Então, cabe a mim dizer para ele, ó, aqui a história é outra. E eu tenho que te mostrar que aqui a situação é diferente. Se eu não faço, querido, por DNA, por genética, não vem essa paixão no cooperativismo. Eu tenho que registrar minha conta, essas coisas assim. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Gente, continuar. Bem, quando a gente fala de cooperativismo, vocês com certeza já estudaram bem a Lei 5764, mas eu tenho que ter sempre em mente que o quê? Cooperativa, ela é uma sociedade de pessoa, de forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, ponto importante, não sujeita à falência, constituída para prestar serviço aos seus associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas características, e aí no artigo 4º vem diversos incisos diferenciando cada característica existente. Mas, o que eu acho importante, sempre a gente tem em mente, cooperativa é uma sociedade de pessoas. Roberto, o que significa a cooperativa ser uma sociedade de pessoas? A gente tem, né, dentro do arcabouço jurídico no Brasil, a sociedade de pessoa e a sociedade de capital. Eu costumo sempre trazer às nossas discussões a seguinte percepção. Eu escuto diversas vezes assim, a cooperativa, a sociedade de capital, uma sociedade onde o que importa é o capital. E na sociedade
cooperativa como na sociedade de pessoas, o que importa são as pessoas. Na minha percepção, não é bem assim. Minha percepção, a questão é, em uma sociedade de capital, a gestão, a decisão é tomada observando o capital que cada um tem. Na sociedade de pessoas, ela é uma sociedade democrática, onde as pessoas têm o direito de votar e ser votado. E, por consequência, naturalmente, nesta situação, você tem aí um cenário onde a maioria vai conquistar algo. Só que um ponto de muita relevância para a gente sempre observar é que isso, dentro do cooperativismo, ele é, como dizia a minha avó, uma faca de 2 gumes. Por que uma faca de 2 gumes? Porque a democracia, ela é tão importante no cooperativismo, só que se você não trabalha o seu cooperado, ela é um grande problema. Porque você não tem participação das pessoas na cooperativa, e aí o processo eleitoral fica sempre na mão de poucas pessoas. Esse é um processo relevante. Tá? Então não é porque as pessoas são importantes numa sociedade de pessoas. Não é porque na sociedade de capital elas não têm importância? Tem, lógico que tem. Só que na sociedade de capital, a gestão, na minha percepção, é muito mais fácil. Porque eu observo qual é o direcionamento do investidor, do principal investidor. Na cooperativa eu tenho que tentar agradar a todos, por ser uma sociedade de pessoas. E isso é complexo. O outro ponto importante que todo cooperado tem que ter consciência é a cooperativa não é sujeita a processo de falência. Ela é sujeita a quê? A processo de liquidação. O processo de liquidação é totalmente diferente de um processo falimentar. É como eu costumo dizer para o pessoal dos bancos, quando eles fazem algum treinamento com a gente, alguma capacitação com a gente. Cooperativa, cara, dificilmente você perde. Porque alguém vai ter que pagar. Tá? Então, o cooperado vai arcar com aquela perca. Né? Então, são esses pontos conceituais importantes a gente ter em mente. E o outro ponto importante é o artigo 28 da Lei 5764. A cooperativa ela tem a necessidade legal de constituir fundo de reserva, de constituir o FATS, só que um ponto importante, o fundo de reserva na cooperativa, ele não tem limite para a constituição, diferentemente de qualquer empresa comercial tradicional. Tá? Então, se você pegar o balanço de uma cooperativa, não se assuste quando você olhar a principal conta do PL ser um fundo de reserva. Não tem nada errado, pelo contrário. Tá? Exatamente, a cooperativa é uma coisa que a gente briga muito com os gestores, ela precisa ter reserva robusta. Quanto mais reserva ela tiver, mais segurança ela leva para os seus cooperados. Porque eu não vou ter que falar em rateio de perdas, em ter que ir dinheiro do bolso, ter novo aporte numa situação de dificuldade que é suscetível para qualquer cooperativa. Tá? E o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, ele sim é um fundo de uma relevância gigantesca e que em muitas cooperativas ele não é usado da forma correta. Muitas. Tá? A gente vê diversos apontamentos de auditoria falando sobre o uso do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, ou o RATS, né, a Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social, onde o mesmo é utilizado como se fosse verba publicitária. Qualquer evento que precisa se fazer, usa o recurso do FATS. E não é essa a finalidade. A finalidade do fundo é muito mais nobre e traz muito mais retorno para a cooperativa se for utilizado da maneira correta. Tá? Mas vamos lá. Vamos entrar aqui no ponto relevante, que é o seguinte. Por que é tão bacana a gente estar falando de cooperativismo, falar do cooperativismo de crédito, né? Porque ele é um negócio em expansão? Meu, demais, gente. Aqui a gente tem os dados do anuário, tá? E foram os dados aí que foram publicados até o anuário de 2021. Observem, tudo que está em vermelho são o montante de cooperados que nós tivemos
de aumento de um período para o outro. Então, falar sobre cooperativismo de crédito é relevante? Demais. O crescimento do número de cooperados dentro do cooperativismo de crédito, ele está na ordem de 2 milhões de cooperados por ano. Ainda não saiu os dados do encerramento de 2022, mas com toda certeza a gente vai ter mais de 15 milhões de cooperados. Tá? Então, você já tem mais da metade da população de cooperados no país, bem mais da metade dentro do ramo crédito, e o que cresce dentro do ramo crédito é mais do que outros ramos possuem de cooperados como um todo. Tá? Em volume de negócios, aí é uma outra questão. Volume de faturamento, volume de representatividade dentro do PIB, porque o agro ele tem alguns volumes bem significativos, tá? Mas o crédito ele tem sim ganhando uma relevância muito grande dentro do mercado brasileiro, tá? Pois bem, a gente tem aí um ponto também relevante quando você olha no anuário, que você vê a redução da quantidade de cooperativas. Tá? E são dois pontos a ser observado. Por que está ocorrendo redução? É fechamento de cooperativa? A gente teve, sim, algumas cooperativas que fecharam durante o processo de pandemia. Fato. Tá? Cooperativas relacionadas a transporte de alunos para as escolas, cooperativa atuando somente com turismo. Então, a gente teve alguns setores que tomaram uma pancada muito grande dentro da pandemia e acabaram fechando. Dentro do segmento crédito, a gente vê o processo de fechamento de cooperativa? Tem. Óbvio que tem. Tá? Mas o que mais tem dentro do cooperativismo de crédito é o processo de fusões e incorporações. Isso é um movimento muito grande e necessário. Tá? Esse é um fato. Necessário, mas essa concentração de cooperativas, num primeiro momento, não iria contra o ideal cooperativista? Se você parar para pensar no seguinte aspecto, que pessoas incomuns constituem uma cooperativa, porque elas têm um problema em comum, naturalmente, quem mora em Belo Horizonte tem um problema diferente do cara que mora em Manaus. Então, não faz sentido você ter uma cooperativa ligando as duas regiões do país. A priori, nessa percepção. Entretanto, por a gente estar falando de um ramo que cresce muito e ele leva relevância para o sistema financeiro e, consequentemente, risco para o sistema financeiro como um todo, o grau de exigência do Banco Central, ele aumentou brutalmente na última década. Mas aumentou muito. Se vocês fizerem uma pesquisa aí de normas emitidas pelo Banco Central, específica para o ramo crédito, do ano de 1996 até 2006, e de 2006 em diante, você vai assustar. Porque você vai ver que até 2006, antes da existência da DESUC, era um tipo de regramento. O cooperativismo de crédito basicamente seguia o que o DEOF determinava, que é o departamento que toma conta das instituições financeiras, e era algo muito mais simples. Eu costumo dizer para os nossos alunos que a percepção que se tem é que parece que o Banco Central fala assim, deixa esse povo brincar de banco imobiliário, que por enquanto eles não têm risco para a gente. Quando o Banco Central percebeu que isso aí estava crescendo, ele criou um departamento próprio, e dali em diante é norma atrás de norma atrás de norma. E aí o grau de exigência aumentou e isso tem custo. Então, hoje, é praticamente impossível você manter pequeno na área de ação, vislumbrando o crescimento de ativos que vai te levar dentro de um padrão de exigência do Banco Central bem maior, você conseguir arcar com todos esses custos e gerar sobras. É praticamente impossível. Então, por isso que as cooperativas estão, sim, nesse processo de fusão. Não é uma questão de, o maior está incorporando o menor. Não é essa uma situação predatória. Não, de maneira alguma.
tá? A gente tem, por exemplo, o sistema Sicredi, que é um sistema que está entrando mais forte agora dentro do estado de Minas e crescendo bastante. Ele tem poucas cooperativas. Ele não tem tantas cooperativas como o sistema Sicoob. E qual que é a grande característica que ele tem? Ele não tem cooperativa pequena. Então, onde ele chega na região, ele chega com um volume grande de ativos e, por consequência, ele consegue atender muito bem aos cooperados. Então, é onde a gente está percebendo uma certa competição, digamos assim, entre Sicoob e Sicredi, gerando até um certo incômodo em algumas praças. Tá? Mas é natural e excelente para nós enquanto consumidores. Mas vamos lá. Cooperativismo de crédito. Como funciona, ou melhor, cooperativismo, como funciona a tributação efetiva no cooperativismo? Tributação dentro de cooperativismo, gente, é complicado. Tá? A palavra que resume isso é complicado. Por quê? Porque lá em 1988, tá, a gente teve uma tal de uma constituinte nesse país. E foram lá e colocaram no artigo 146 que cabe à lei complementar dar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Ótimo. Só que de lá até hoje ninguém teve tempo de criar a lei complementar. Esse é o grande problema que a gente tem quando a gente fala de tributação. Porque o que aconteceu? Quando nós tivemos a Constituinte e ela estabeleceu lá no artigo 146 os diversos aspectos de tratamento tributário a caber da lei complementar, a gente teve a Lei Candir sendo publicada para dar o tratamento tributário renovado ao ICMS, e por aí a gente teve a Lei do ISS, e por aí veio. E enquanto você não tinha lei complementar, o que ficou? A lei ordinária, então em vigor, tinha um tratamento especial, sendo reconhecida como lei complementar e tendo eficácia. E aí, complica um tanto mais. Por quê? Porque a lei do cooperativismo, que trata disso, está lá no artigo 79 da lei, e a lei ela é de 1971. Então, quando a gente fala, poxa, a cooperativa ela tem vantagem tributária, o que nós temos é o seguinte: no artigo 79, como está aí, ele coloca que denomina-se ato cooperativo o praticado entre a cooperativa e o seu associado, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais. E que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Ponto. Quando você olha o conceito aqui bonitinho, vocês parem e pensem comigo. 1971, qual era o ramo cooperativista mais forte no Brasil? Agro. Tem ramo que sequer existia, como, por exemplo, o ramo saúde, que foi criado, se não me engano, em 2002. Então, o que acontece? A lei foi criada para dar o adequado tratamento tributário em 1971 para o agronegócio. Então, o que a lei coloca? Olha, o produtor rural, ele leva o produto ali para a cooperativa vai pegar aquele produto e comercializar. Olha, não teve um ato comercial ali entre o cooperado e a cooperativa, portanto, não há que se falar em tributação. É muito comum a gente ver nos regulamentos de ICMS você ter o diferimento desse momento. Acabou. O agro, a priori, é uma situação simples. Quando a gente vai para os outros ramos, aí a situação complica. No crédito, eu costumo até brincar que a gente tem uma situação de maior conforto do que o agro. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o principal foco do crédito é a intermediação financeira. Eu pego recurso de cooperado, eu empresto recurso para cooperado. Eu tenho o ato cooperativo perfeito.
toda a minha operação, a priori, ela está envolvida só entre cooperados. Então, dificilmente, dentro de uma cooperativa de crédito, você tem atos não cooperativos. É uma minoria de operações dentro da cooperativa de crédito que será caracterizada ato não cooperativo e, por consequência, ser oferecida a tributação. Nos demais ramos, aí é extremamente complicado. Tá? Então é por isso que se você bater um papo com alguém que está no ramo transporte, no ramo trabalho, qualquer outro ramo, você vai perceber que o pessoal passa uma certa dificuldade para conseguir debater aí a questão tributária. Por quê? Porque a lei não está adequada. E aqui eu até sistematizei o que é essa questão. Então você tem ali, poxa, a operação que está envolvida entre o cooperado e a cooperativa. Isso aqui é ato cooperativo. Tem tributação? Não. Da cooperativa com a sua central e da central com a cooperativa. São cooperados. Tem tributação aqui? Não, não é operação comercial. Tá? Da cooperativa com outra cooperativa, desde que associadas, é ato cooperativo. A partir da hora que qualquer um desses, seja a cooperativa com qualquer outra, ela vai fazer operação com o mercado, aí você entra na esfera de ato não cooperativo. É ato não cooperativo, tem a tributação normal. Só que existe um ponto muito relevante que está no artigo 79 ali da Lei 5764, que a gente tem que se atentar. Que é o quê? Vamos voltar aqui rapidinho, ó. O que a lei coloca? Ela coloca para nós que o ato em si, para a consecução dos objetivos sociais. Então, tudo aquilo que ocorre dentro de uma cooperativa que está fora dos objetivos sociais, mesmo que entre cooperativa e cooperado, é oferecida a tributação. Então, vamos dar um exemplo comum do ramo crédito. Cooperativismo de crédito é muito comum, por exemplo, você faz um financiamento automotivo, aquela pessoa não paga aquele veículo, você vai e entra com medida judicial cabível para pegar aquele veículo de volta. Tá? Pega o veículo, paga a dívida, lá morreu Maria. O veículo está lá na contabilidade agora, com um ativo não financeiro mantido para venda. A cooperativa vai vender o veículo. Vamos supor que esse veículo entrou para a cooperativa por um valor de 50 mil reais. E a cooperativa vende esse veículo por 52 mil para um cooperado. Ah, é ato cooperativo porque eu vendi para o cooperado. O objetivo social da cooperativa é comercializar carro? Não é. Então não importa que eu comercializei com o meu cooperado. Eu tenho ganho de capital ali bonitinho e vou ter que oferecer a tributação. Agora, um ponto muito relevante, gente, quando a gente está falando de tributação em cooperativa de crédito, principalmente nesse aspecto que eu adentrei aqui, que quando você recebe o que nós denominamos antigamente como bens não de uso, tá? É a regra do Banco Central e a regra da nossa contabilidade tributária. Tá? Isso é um problema. Por que isso é um problema? Que vamos supor, vamos voltar no exemplo do carro. Você vai buscar o carro para pagamento da dívida. A dívida do cooperado está com você em 45 mil. Foi lá, quando você entrou com o processo judicial, fez a correção da dívida, tudo bonitinho, o juiz deu a quitação da dívida, entregando o veículo para você por 50 mil. Na contabilidade da instituição financeira cooperativa, o contador vai registrar esse carro por 50 ou por 45? Ele vai registrar por 45. Mas por quê? Porque a norma do Banco Central determina que a instituição financeira, quando ela pega um ativo não financeiro para recebimento de dívida, ela tem que registrar pelo valor do bem ou da dívida dos dois o menor. Então, eu vou ter que registrar na contabilidade por 45. Aí eu vendi o carro por 52. Ah, o ganho de capital é 7.
Contabilmente é, mas tributariamente não, porque você recebeu esse bem por 50. Você registra na contabilidade por 45 por essa exigência que você tem do Banco Central. Então, essa é a principal situação que o contador, dentro de uma cooperativa de crédito, ele tem que estar muito atento para não gerar mais tributo do que é devido. Tá? E a gente teve várias situações aí no passado, tá? A Claudinha com certeza já viu isso em diversas singular, do pessoal pagar muito mais imposto que devia, porque reconheceu o ganho de capital sobre a diferença. Tá? Então a gente tem essas particularidades aí dentro do ramo crédito, que é aquilo que o Banco Central exige, nem sempre está ao encontro perfeito do que a gente deveria fazer, observando as regras contábeis tradicionais. Indo aqui ainda, a gente tem aí o seguinte ponto, né? Qual que é a essência, então, do ato cooperativo? Tem que estar envolvido cooperado, tem que estar envolvido a produção, ou seja, a atividade fim ali da nossa cooperativa e o objetivo social. Tá? Se não tiver enquadrado nesses fatores, não é ato cooperativo e ponto final. Eu coloquei aqui, para ilustrar para vocês, a gente tem a Receita Federal do Brasil, ela estabelece o que ela considera ato cooperativo. Tá? Então ela coloca lá, entrega de produto associado à cooperativa, ato de cessão na cooperativa de habitação, prover por meio da mutualidade a prestação de serviço financeiro aos seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro, no caso da cooperativa de crédito. Ele traz as questões da cooperativa de trabalho. E ele também traz o que ele considera ato não cooperativo. Tá? A comercialização ou industrialização das cooperativas agropecuárias daquilo que vem de não associados para cumprir a sua capacidade ociosa, fornecimento de bens ou serviço a não associado, participação em sociedade não cooperativa, aplicação financeira e contratação de bens e serviços a não associados. E aqui a gente tem um ponto relevante. A cooperativa, então, Roberto, ela pode trabalhar com não cooperado? Pode. Não tem nada que impeça. Só que, contabilmente falando, a gente tem que separar o resultado dessa operação e essa operação é totalmente tributada. No ramo crédito, a gente tem um cenário bem tranquilo, eu posso afirmar para vocês, hoje em dia, sobre isso. Em alguns ramos, a gente tem problemas sérios relacionados a isso. Tá? A gente já teve situação no Brasil de cooperativa de consumo que fechou por causa de uma autuação em função de não ter segregação de ato cooperativo e ato não cooperativo. Tá? Depois, se vocês podem pesquisar, a gente teve uma situação no sul do Brasil, eu não lembro se é Santa Catarina ou Rio Grande, tinha uma cooperativa de consumo, que nada mais é do que um supermercado, e foi feita denúncia. Isso é óbvio, que o auditor entrou na cooperativa e foi comprar uma água, por exemplo. Comprou uma água, outro negocinho, passou no caixa, fez o pagamento. A hora que ele pegou o cupom fiscal, estava lá, cooperado, matrícula tal. Ele já foi na diretoria e já lavrou o auto. Tá? Glosando 100%. E como a gente sabe, quando a gente está falando de tributação, a gente tem um problema sério, na minha opinião, que é o que o ônus da prova é do contribuinte, não é do ente tributante. Então, nessa situação, o fisco foi lá, glosou 100% da receita da cooperativa dos últimos 5 anos, alegando que era tudo ato não cooperativo. Como a cooperativa não tinha nada para poder separar na contabilidade, ela não tinha condição de arcar com a multa. A cooperativa foi liquidada. Tá? Então, esse ponto é relevante. Eu posso atuar com não cooperado? Posso, mas eu tenho que dar o adequado tratamento tributário a isso. Tem que oferecer a tributação e não tem choro. Em relação à aplicação financeira, né, a gente tem aqui um ponto interessante que está lá no artigo 87 da Lei 5764. O resultado das operações das cooperativas com não associados serão levados à conta do Fundo de Assistência Técnica Educacional
e serão contabilizados em separado, de modo a permitir o cálculo para a incidência de tributos. Tá? Só que aí surgiu uma discussão muito coerente, que é, mas a aplicação financeira faz parte da gestão da cooperativa ou não? Tá? Então, eu estou como gestor de uma cooperativa agropecuária, eu tenho sobra de caixa. Pô, faz parte da gestão maximizar o resultado disso. Vou aplicar. Pô, se eu considerar isso ato não cooperativo, o resultado vai para a FATS. Faz sentido? Não faz. Porque qualquer bom gestor ele precisa remunerar o capital que está sobrando na mão dele. Então, qual que foi a questão que saiu dessa situação? A gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Cooperativas, lá de 1986, que ele coloca: o resultado das aplicações feitas pelas cooperativas no mercado financeiro serão levadas à conta de resultado, fica na destinação definitiva a critério da Assembleia Geral. O Conselho Nacional Cooperativista foi instituído pela própria Lei 5764, tendo como atribuições, entre outras, baixar normas regulamentadoras, complementares e interpretativas da legislação cooperativista. Então, hoje, a questão de aplicação financeira em outras cooperativas que não são do ramo crédito, ela é tributável? É, porque o fisco entende que é tributável, mas o resultado dela não vai para a FATS, vai compor o resultado final da cooperativa e vai para a Assembleia. Tá? Então, isso é muito relevante, como está até no manual da OCB do Espírito Santo. Tá? É possível distribuir o resultado de aplicação financeira? É. Inclusive, a Receita Federal colocou a IN 971 em 2009, apontando a possibilidade da cooperativa distribuir ganho resultante de aplicações no mercado financeiro. Então, você não tem nenhum impeditivo, melhor dizendo, nesse sentido. Tá? Como a gente sempre coloca, o estatuto é soberano, certo? Ele não pode agir contra o que está previsto na lei, mas dentro da legalidade, o que está ali previsto tem que ser cumprido e não tem como se discutir, tá? Bem, qual que é o outro ponto aqui relevante que a gente tem? Já falei, não incide a tributação sobre o ato cooperativo. Quando a cooperativa atua com o mercado, a tributação é a mesma. Então, a cooperativa tem vantagem, tem uma concorrência desleal. Não, isso é desconhecimento total. Sempre que eu opero com o mercado, a tributação é a mesma, ponto final. O que o cooperativismo permite, com certeza vocês viram aí nas aulas, é o quê? Eu dar condições para que pessoas que tenham menor capacidade possam adentrar no mercado em condições de igualdade com os demais, tá? Mas qual que é o grande dificultador que a gente tem falando, então, dessa complicação tributária? Tá? Por que a gente tem tanta dor de cabeça? E a resposta é muito simples. Primeiro, que a lei é ultrapassada. Tá? Então, se você fizer pesquisa sobre questões de autuação envolvendo a questão tributária dentro de cooperativa, gente, é uma loucura danada. Porque agora é tributável, agora não é. Por quê? Porque a lei ela é desatualizada. Tá? O cooperativismo de crédito, particularmente no nosso estado de Minas, ele está sofrendo uma situação complicadíssima. Eu não sei, não lembro se foi 2018 ou 2019. Claudinha, depois me corrija aí, por favor, qual que foi o ano, que a gente passou pela seguinte situação. Diversas prefeituras no nosso estado autuaram as cooperativas de crédito, alegando que a receita que ela tem é ato não cooperativo e deveria ser tributável. Tá? As primeiras autuações que vieram de algumas prefeituras são absurdas, tá? Porque eles vieram autuando, inclusive, receita de operação de crédito, que não é receita de serviço. Não seria base tributável de ISS em mundo nenhum, mas teve prefeitura que tributou. E a gente teve outras prefeituras que simplesmente lançaram o auto de infração
pegando tudo que você tem no COSIF do grupo 717 para baixo, que entra as receitas de serviço, tributando retroativamente os 5 anos. E você, as cooperativas, o que nós fizemos? Entrou com defesa administrativa. Ganhou? Não. Qual que é a alegação que as prefeituras estavam fazendo? A Constituição Federal estabelece que tem que ser dado um adequado tratamento tributário, tá? A Lei 5764 é ordinária, ela não tem característica de lei complementar, e a lei do ISS é uma lei complementar e ela tem um rol taxativo de serviços a serem tributados. Então, é devido à tributação. E, gente, as autuações não são pequenas. São autuações, assim, gigantescas, tá? A gente está falando de autuação aí de cooperativa pequena receber multa de R$800 mil, R$1 milhão e por aí vai. Aí, o que a gente está com... As cooperativas estão fazendo? Tendo que gastar com advogado, processo judicial transcorrendo aí, e a gente vai ganhar essa situação? Com certeza vai. Só que não é algo que vai se resolver num curto período de tempo. Muito pelo contrário. Porque o judiciário, simplesmente, quando o assunto é tributação, ele é extremamente moroso. Um outro ponto que as cooperativas de crédito têm aí uma problemática, lá em 2002, a gente teve uma questão relacionada a PIS/COFINS, que o fisco veio falando que a tua receita é faturamento e tem que oferecer a tributação. Aí o que as cooperativas fizeram? Vamos entrar com processo em conjunto, vamos fazer depósito judicial e vamos brigar com essa situação toda. Maravilha, as cooperativas ganharam o processo? Ganharam. Já receberam? A grande maioria não. Então, você tem uma fábula que não é valor pequeno, você tem um valor significativo de recurso que está depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, que é da cooperativa, que tem que ser reajustado, que deveria estar já no caixa da cooperativa fazendo a sua operação trivial e que não vem. Mas tudo começa por quê? Porque a nossa lei ela é muito atrasada. Tá? Ela foi constituída, como eu falei, em 71. Muitos ramos ainda não existiam dentro do nosso país. O ramo saúde ele foi criado bem depois. E os ramos que ganharam relevância, como é o caso do ramo crédito, ele está meio desamparado. O crédito, a gente ainda tem uma vantagem, que é a questão de você ter algumas legislações próprias, tá? Em função do lobby, obviamente, que o Banco Central faz junto aos deputados e senadores. Então, a gente teve a Lei Complementar 130, que foi atualizada o ano passado com a versão da 196. Então, ela trouxe muitos ganhos para o cooperativismo de crédito. Entretanto, a parte tributária ainda não foi tratada. Tá? Então, a tributação ainda é um assunto complexo dentro das nossas cooperativas. Tá? A gente não, nada que a gente possa falar aqui agora, falar, poxa, maravilha, isso é 100% pacífico, eu já posso passar a seguir amanhã. Você pode ter uma dor de cabeça depois de amanhã, por ter esse aspecto muito questionável dentro do fisco. Então, e um ponto importante, tá? Quem lida com cooperativa aí há tempos, já com certeza passou pela percepção de que você vai falar com as autoridades, muitas delas não entendem o que é uma cooperativa. Você senta para conversar com um fiscal, o cara não entende como é que funciona uma cooperativa. A gente muitas vezes entra com uma demanda judicial e você tem que ter um advogado extremamente preparado para conseguir convencer o juiz de que cooperativa é diferente de outro tipo de empresa. Tá? Então a gente tem esses dificultadores, mas, como diz os colegas de outros ramos, o ramo crédito ele está em berço esplêndido comparado com os demais. A gente tem muita regulação, tá? E
somente para concluir, hoje mesmo uma aluna ainda me questionou, falou, professor, o crédito tem tanta regulamentação porque vocês são o favorito do cooperativismo, né? Vocês são grandes, tem muito volume, tal. Falei, não é isso. O ramo crédito ele tem muita regulamentação porque a gente representa risco para o sistema financeiro. Essa é a questão. O Banco Central não está nem um pouco preocupado na questão da cooperativa estar fazendo trabalho social, o que ela está agindo na comunidade, se ela está atendendo os princípios. A visão do Banco Central é uma só. Qual que é o risco que você leva para o sistema financeiro? Começou a levar risco demais, eu vou cortar tuas asinhas. E se for necessário, eu vou intervir na cooperativa e levar ao processo de liquidação. Então, é exatamente por isso que a gente tem hoje tanta normativa. Tá? Mas isso traz um conforto para o cooperativismo, com toda certeza. O ponto que realmente a gente tem a ser observado, né? A gente percebe muito ainda as pessoas que estão ligadas diretamente às cooperativas terem uma grande deficiência na compreensão do que é uma cooperativa. Isso, muitas vezes, dentro do próprio corpo interno da cooperativa, tá? E naqueles que se relacionam com a cooperativa. Então, quando a gente fala aí de formação cooperativista, ela é de suma importância, e é de suma importância que toda aquela pessoa que lide com cooperativa compreenda o que é uma cooperativa, e os colaboradores da cooperativa saibam o que é uma cooperativa. Tá? A gente, às vezes, viajando aí, a gente escuta situações que parecem ser inimagináveis. Eu já dei a aula falando que, por exemplo, todo cooperado pode votar e ser votado, e virar alguém e falar assim, mas eu sou cooperado da cooperativa, eu não sabia disso. Como assim? Nunca ninguém me falou nada. Então, acho que é bem isso que até o professor Luciano falou um pouquinho na apresentação dele, dessa falta que a gente percebe, e é uma imensa verdade. As cooperativas elas precisam trabalhar cada vez mais na formação dos seus cooperados, porque é sua responsabilidade fazer o cooperado se tornar cooperado. Trabalhar ali na questão dos direitos e deveres dos cooperados, explicar para eles como funciona esse processo. Tá? E, por consequência, para os seus colaboradores. Tributariamente, o ato cooperativo é muito fácil dentro da cooperativa de crédito. Tá? Então, o que a gente tem de ato de uma cooperativa de crédito que é oferecido à tributação? Tá? O que é comum? Os serviços que a cooperativa presta para o seu cooperado de recebimento por meio de parceria com outra instituição. Então, por exemplo, aqui no nosso estado de Minas Gerais, você pode ir na cooperativa e pagar sua conta de energia elétrica, uma conta da CEMIG. É ato cooperativo? Não. Por quê? Porque a CEMIG vai pagar uma comissão para a cooperativa. Ela não é cooperada. Então, por consequência, é um ato não cooperativo e vai ser oferecida a tributação. Os produtos que a cooperativa oferece, que são produtos desenvolvidos pela sua confederação ou pelo banco a ela ligado, é a mesma situação. Então, às vezes a cooperativa oferece uma maquininha para recebimento de cartões, o próprio cartão, e essas comissões que a cooperativa recebe, ela vai oferecer a tributação. A cooperativa faz uma intermediação de uma linha de crédito para o BDMG. Tá? O que ela fez? Ela foi um agente que recepcionou uma documentação para enviar para o BDMG. O BDMG paga uma comissão para a cooperativa. Isso é oferecido à tributação. Tá? Então, por isso eu falo, é bem simples a situação tributária dentro do ramo crédito. Tá? Como eu brinquei no início, a gente tem o ato cooperativo perfeito. Então, se ali não tem cooperado de um lado ou do outro, se está ali um outro ente que não é cooperado, acabou. Vai ser ato não cooperativo e vai ser oferecido a tributação. Tá? Só que o ponto sempre relevante, quando você estiver analisando e você tiver dúvida, é quem está me pagando a comissão. Esse é o ponto.
tá? Que muitas vezes a pessoa fala assim, mas a cooperativa, ela recebe, por exemplo, um tributo federal, mas ela está recebendo isso para ajudar o cooperado. Então, isso é um ato cooperativo? Não, querido, não é. O comissionamento vem do Estado. Então, se vem do Estado, o Estado não é cooperado. Então, naturalmente, a gente oferece a tributação, tá? Nas operações que você faz com a cooperativa, eu vou na cooperativa fazer uma aplicação financeira. Eu não vou ter tributação? Vai ter normalmente, por causa da legislação do imposto de renda retido na fonte. Com a mesma coisa, uma operação de empréstimo que você fizer na cooperativa, ela é obrigada a destacar o IOF e recolher. A gente já tem, assim, algumas diferenciações do IOF, por exemplo, do que um banco tem de regra e uma cooperativa tem. Já foi melhor, né, no passado, mas a gente tem. Mas isso é uma questão de benefício que você não pode contar para sempre. Esse é o fato. Amanhã ou depois, um governante pode entender que a cooperativa tem que ter a mesma carga tributária do IOF para todas as operações e não tem que discutir, vai ter. O grande ponto, basicamente, que eu percebo é esse, tá? Bem, do que eu tinha para colocar aqui para vocês sobre esse aspecto aí, é isso, tá? A gente tem aí alguns outros pontos para debater aí, mas aí foge um pouco da tributação, mas qualquer questionamento aí que vocês quiserem fazer, a gente está aí agora para tentar esclarecer o máximo que puder. Pois bem, microfone aberto. Vamos lá. Bem, eu acho que eu vou iniciar aqui, se as mulheres, a Cláudia, a Josmari, me permitir, porque as mulheres têm preferência, né? Não é mesmo? Claro. Mas vamos tentar aqui. Roberto, mas realmente esta é uma questão, me permite chamar de Roberto, né? Porque nós, Claro. colegas professores, não precisamos obrigatoriamente anteceder a indicação de mestre, né? Mas excelente palestra, de antemão, eu me peguei surpreso de muitas coisas, não estava a par, né? O ato não cooperativo é uma questão que não impede o funcionamento da cooperativa, né? Até ela pode buscar os atos não cooperativos se isso complementar os trabalhos com os seus cooperados, né? Mas ela tem que entender que fazendo isso está sujeito ao mercado, às regras do mercado. O que é mais interessante, que é como você mesmo comentou, que o cooperado, para uma cooperativa, tradicionalmente falando, no meu modo de ver, entende o cooperado como cliente, não como um cooperado. Você mencionou isso, né? Então, por exemplo, eu sou cooperado, tenho uma pessoa jurídica, uma empresa de consultoria, de treinamento, então ele é todo dentro de uma cooperativa. E quando eu fui cooperado, quando eu me aderi, já tem bem uns 5 anos, foi por vamos dizer, uma coincidência. Passei, vi, engraçado, cooperativa, entrei, conversei com a gerente, fui muito bem atendido, por sinal. Não, mas você pode fazer um capital, no final do ano você vai ganhar alguma coisa, mas ela não vendeu a ideia do capital. Ou seja, de eu ser um investidor na cooperativa e receber os frutos da cooperativa como cooperado. E tem cooperativas de crédito que estão usando hoje propaganda para falar isso, que, né, o associado, o cooperado, né, pode receber uma remuneração até superior ao CDI, um investimento correlato, né? Esse é um dos exemplos. Outros exemplos a cooperativa não entra em contato com o cooperado divulgando as informações de resultado. As informações, por exemplo, a cooperativa de crédito está sujeita ao sistema nacional, né, sistema financeiro nacional, de informações trimestrais, onde e quando o cooperado recebe algum e-mail, né? Nós estamos aqui compartilhando os resultados da nossa cooperativa,
não que seja agradecimento, que seja aí louvando a participação. Ou seja, elas parecem que elas são muito mineiras, né? No sentido, estão muito fechadas, né? Ou seja, não corre atrás do cooperado no sentido mesmo de valorizar esta relação, que é, como você mesmo salientou, enorme, né? Então, é isso que eu pergunto. O que tem sido feito? O que você sabe que está sendo feito para modificar esse sentido da presença das cooperativas perante os cooperados, no sentido geral, não só a cooperativa de crédito? Tá. Vamos lá. Luciano, o grande questão que a gente tem para tentar melhorar a ação, eu acho que o grande fomentador disso é o Programa de Desenvolvimento da Gestão Cooperativa da OCB, o PDGC. Tá? Por quê? Porque a gente está entrando no mérito de um problema sério de governança, que é a falta de transparência, a falta de prestação de contas. E esse ponto que você colocou não é uma questão da cooperativa ser mineira, não. É uma questão de cooperativa no Brasil. Entendeu? O pessoal não tem o hábito de prestar conta mesmo. Eu ainda costumo dizer que eu acho uma sacanagem gigantesca você não prestar conta. Por quê? Porque o cooperado vai fazer parte do rateio de perdas. E é extremamente injusto elemento nenhum antes para poder cobrar o conselho fiscal, cobrar o conselho de administração e até mesmo sair do quadro. Por quê? Ele pode sair? Lógico que pode sair. O que a lei coloca é, ele saiu ali do quadro de cooperado. Agora, em março, ele vai responder pelas perdas até o período que ele teve como associado. E de acordo com o montante de movimentação que ele tem. Então, se ele entende que ali não está bacana, eu vou sair. Entendeu? Então, eu acho muito prudente fazer essa divulgação. E isso é prática de governança. E ainda vou além. Hoje, eu estava discutindo, dando um exemplo para os alunos lá na OSENG, né? A gente teve... Eu faço análise de demonstrações contábeis de diversas cooperativas, né? E a semana passada teve uma cooperativa que está no nosso estado, que tinha assembleia. E eu entrei em contato e pedi a demonstração, porque a demonstração não estava no site e a demonstração ainda não estava no repositório do Banco Central, que é enviado semestralmente. O pessoal da cooperativa respondeu para mim o seguinte: a demonstração vai ser apresentada na Assembleia. Falei, olha, tem uma resolução do Banco Central que te obriga a publicar 10 dias antes. Cortaram a conversa e ninguém me falou nada. Eu entrei em contato hoje. Vocês podem me mandar a demonstração? Não pode. Aí eu entrei no site da cooperativa, encontrei a demonstração. Então você vê que esse trânsito de informações da necessidade de divulgação, ela é muito falha. Tá? O que me conforta é o seguinte: quando a gente olha a governança no Brasil, eu tenho que lembrar que o IBGC foi fundado em 95, que ele passou a ter atividade em 99. Tá? Então a gente tem aí pouco mais de 20 anos se falando de governança no Brasil. Quando a gente leva para os manuais de governança aplicados especificamente ao cooperativismo, a gente pode cortar esse tempo para metade. Então as cooperativas ainda são muito crianças dentro desse cenário. E a gente entra em outros fatores culturais. A gente tem muita cooperativa que aparenta ser de dono, né? Ela tem a cara do fulano, que o fulano só vai sair de lá o dia que ele morrer. Então, e não quer largar o osso de jeito nenhum. Então você tem esses dificultadores para você poder melhorar a governança. Tá? No ramo crédito, o que o Banco Central está fazendo? O Banco Central ele criou, já tem alguns anos, a auditoria cooperativista, que não é uma auditoria de demonstrações contábeis, é uma auditoria específica do Banco Central, onde ele coloca o escopo de trabalho. E segundo
o que a gente já ouviu falar, daqui uns dias ele está colocando até os percentuais de teste e tudo. Ou seja, cada vez mais uma auditoria do Banco Central paga pela cooperativa. Só que é uma auditoria pesada, não é uma auditoria tranquila. E o que o Banco Central está fazendo? Ele está linkando alguns itens de não cumprimento com parâmetro de governança. Para falar, ó, você tem que adequar. Tá? Então, por exemplo, o Banco Central fez uma inspeção não bancária em 2020, que ele colocou assim, ó, a cooperativa não está com o cadastro atualizado do seu cooperado. Ah, mas como é que você dá tratamento igualitário para os seus cooperados se o cadastro é desatualizado? Você tem certeza que ele está na mesma condição que ele tinha antes? Então, o Banco Central ele adotou algumas formas para tentar fazer o pessoal caminhar. Tá? Mas, tirando o ramo crédito, o ramo saúde, agora a ANS passou a exigir alguma coisa relacionada à governança. Então, por isso que eu digo, o grande fator para ter uma melhora da governança nas cooperativas, hoje, ao meu ver, ainda é o PDGC. Porque ele faz aquela festa toda, dá publicidade, dá troféu, faz revista específica, isso movimenta os gestores a querer participar do programa. Podemos dizer, então, que tudo se resume a pessoas. Com toda certeza. Iniciativa das pessoas. Cooperativas são feitas por pessoas para pessoas. E tem pessoas que ainda não entenderam o papel que elas, dentro de uma responsabilidade cooperativa, têm que exercer. Então, nós temos que sempre debater, levar esse assunto, né? É interessante. Então, aproveito aqui para parabenizar a Josmária pelo encontro de hoje, né, Josmária? Está sendo, né? Não foi? Está sendo excelentemente muito bom. Viu? Minhas perguntas são essas. Agora eu passo a palavra para vocês. Obrigado pela resposta, Roberto. Esclareceu bastante. Imagino, será um prazer. A gente tem aqui um pedido, Roberto, para a Deisiane, né? Está colocando, gostaria que o professor comentasse um pouco sobre como essa tributação se dá no meio das cooperativas, você sabe qual, né? Transporte. Vamos. Eu ia falar fatiar. Olha, Deisiane, você jogou o setor que, no meu ver, é mais problemático. Tá? O que a gente tem de processo judicial relacionado à tributação envolvendo cooperativa de transporte é brincadeira. Tá? Porque eu vou listar aqui para vocês um exemplo que a gente tem no Espírito Santo. Tá? Um determinado município, ele solta edital, tá, para transporte intermunicipal e pode se inscrever no processo cooperativas e empresas. O autônomo não pode se inscrever no processo de licitação. A cooperativa vai lá e ganha a licitação bonitinho. Quem presta o serviço do transporte é o cooperado, que na grande maioria das vezes o veículo é dele. Ele tem o ônibus para fazer o transporte. Aí ele vai e faz o transporte bonitinho. A prefeitura vai e paga para a cooperativa, porque a cooperativa que tem ali o contrato com ela. O que a cooperativa faz? Desconta a tributação cabível, se tem alguma taxa de manutenção da cooperativa, e repassa o restante todo para o cooperado. E aí o cooperado vai ter que fazer as declarações dele de imposto de renda, pessoa física, e por aí vai. Maravilha. Aí chega o fisco federal e fala, olha, o ato cooperativo é quando envolve a operação da cooperativa com o cooperado. Onde que a prefeitura é cooperada da empresa de transporte? Ah, não é. Então a receita de serviço e faturamento tributa 100%. Tá? Então, é uma situação complexa, tá? Isso aí já está transcorrendo processos judiciais sobre isso, e é uma situação que eu sei que a OCB já está participando disso aí para tentar ajustar esse cenário, porque se não mudar o entendimento, vários ramos, não é só a cooperativa de transporte, uma cooperativa de trabalho.
O trabalhador, normalmente, ele vai prestar serviço para alguém que não é cooperado. Então, por analogia, o fisco vai falar, ah, não, a receita que ele tem é ato não cooperativo, tem que oferecer a tributação. Então, é uma situação, Desiane, muito complexa. Não é algo simples mesmo. Recomendo, se você quiser saber um pouquinho mais, tem um manual de tributação do ramo transporte, tá? Você joga no Google, manual de tributação do ramo transporte. Eu não lembro se está no site da OCB Nacional ou se está da OCB Rio Grande do Sul, tá? Mas ali tem e é muito importante você dar uma lida. Débora, você colocou aqui um ponto de suma importância, tá? Precisamos de mais legisladores entendidos e envolvidos no cooperativismo para atuar na frente parlamentar. E aqui é um ponto importante, porque quando você vai estudar a doutrina cooperativista, você vai ver que lá no passado sempre diz que as cooperativas não devem ter contato, digamos assim, político. Mas, na verdade, a cooperativa não tem que ter partidarismo. Ela tem que estar envolvida com a política, sim. Porque tudo que a gente precisa depende do pessoal que está lá em Brasília. Eu dependo de deputado para fazer legislação, para ajustar para a gente. A gente depende de vereador. Vocês sabiam que tem alguns municípios no Brasil que tem educação cooperativista na escola fundamental ali municipal? E como? A cooperativa foi lá, pegou no pé dos vereadores, os vereadores colocaram como disciplina obrigatória. É município que amanhã ou depois vai ser muito mais fácil o cooperativismo florescer. Então a gente precisa sim, se a gente não tiver esse envolvimento para efetivamente fazer a frente cooperativista dentro do parlamento, conseguir as mudanças que a gente necessita, a gente acaba passando por vários problemas tributários e tantos outros, porque a legislação é totalmente desatualizada. Essa legislação desatualizada tem alguma iniciativa patrocinada, por exemplo, pelo SEBRAE ou pelo Conselho Federal de Contabilidade? Se eu não me engano, tem um projeto de lei, né? Não lembro o número dele, não sei se a Claudinha lembra. Um projeto de lei para a reforma da Lei 5764. Mas eu não lembro qual que é o número do projeto de lei, não. Mas tem alguma coisa sim. Mas não flui. Tá? A gente não vê ele deslanchar. Sim, tem esse projeto de lei, mas eu também não recordo o número dele agora, não. Mas é o que a Débora comentou aí, né? A necessidade da gente ter um apoio maior político, aí, uma força política para que essas discussões avancem. Uma das que o Roberto citou aí, que foi a Lei Complementar 196, que está muito voltada para o cooperativismo de crédito, ela avançou muito por um apoio aí grande, uma insistência grande do próprio Banco Central, né? Porque havia um interesse aí do Banco Central de avançar aspectos de governança nas cooperativas, então houve aí uma influência muito grande do Banco Central para que ele saísse. A Renata fez uma pergunta aqui, então posso responder? Que ela colocou aqui. Renata, é o seguinte, ó, as cooperativas de crédito, em geral, ela já pode atender uma empresa, tá? A grande questão é que tipo de cooperativa de crédito a gente está falando. Então, você tem as cooperativas de crédito, elas podem ser classificadas em uma cooperativa fechada, tá? Uma cooperativa segmentada e uma cooperativa de livre admissão de associados. A de livre admissão de associados, com toda certeza, ela pode atender as empresas, tá? Não tem problema algum. O grande problema que tem, que algumas empresas relatam, é o seguinte: recentemente eu tive um diretor, sabe, o tanto que é interessante esse aspecto. Eu tive um diretor de uma cooperativa de transporte que chegou para mim e falou assim: Roberto, me fala uma coisa, cara. Cooperativa de crédito não tem interesse em trabalhar com a gente, não? Pô, toda vez que eu preciso de crédito é um trabalho danado, eu não consigo pegar com eles de maneira alguma. Aí eu falei, tá, quanto você tá precisando de crédito? Ah, Roberto, coisa pequena, cara, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, não é nada demais.
qual que é a grande questão? O regramento do Banco Central estabelece um limite de exposição que uma instituição financeira pode ter com operações com clientes. E esse limite, normalmente, me corrija se eu estiver errado, é 15% do patrimônio de referência da instituição. Então, para a instituição fazer uma operação de 10 milhões para um cliente só, esses 10 milhões não podem representar 15% do PL dela. E esse é o problema. A gente tem muitas cooperativas, só que elas ainda não têm uma robustez de PL para atender grandes demandas. O que a gente teve de mudança agora com a Lei Complementar 196 é a permissão de se fazer operações consorciadas entre cooperativas do mesmo sistema, tá? Então, isso vai permitir. Agora, a gente vai precisar ver como é que vai funcionar a divisão de funding, de onde vem o dinheiro, como é que vai dividir a análise e os riscos sobre essas operações, tá? Mas o Banco Central tem interesse, sim, que as cooperativas atendam as empresas e principalmente empresas de médio e grande porte. Mais alguma pergunta? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Você, a Cláudia, sobre, assim, o sistema financeiro nacional, ele vai trazendo mudanças, inovações, muito conhecido pela protagonismo, né, nessa frente dos bancos digitais, da busca pela cidadania financeira, mais pessoas no sistema, até a estrutura, né, recentemente, como foi valioso até essa integração BNDES e as cooperativas para a linha de fomento que saiu, foi acessível, né? Mas essas mudanças, e considerando até no mercado de seguros, insurtechs, né, esses pontos digitais de conexão com as pessoas, como que está para vocês hoje o cenário das cooperativas de crédito? E aí, aproveitando, ao falar disso, né, como que uma pessoa pode pensar na inserção nesse... Né, para a atuação profissional, né? Como é que entra para uma cooperativa, para o trabalho, para exercer a função nessa área? Bem, a demanda por colaboradores dentro do cooperativismo de crédito ela é crescente. Tá? Por que ela é crescente? Porque as cooperativas de crédito elas estão abrindo unidades cada vez mais. Tá? E muitas vezes se traz o questionamento se esse é um comportamento correto, tendo em vista que os bancos estão fechando agências. Tá? Só que a gente tem que observar 2 pontos. O primeiro ponto é por que banco está fechando agência. Tá? Então, os bancos estão fechando agência por uma questão estratégica. Tá? Os grandes bancos no Brasil, eles não têm interesse mais de operar só Brasil. Eles estão procurando operar fora do Brasil. Tá? Por quê? Porque no Brasil eles já são grandes demais. Então, se você pega, por exemplo, os 5 maiores bancos no Brasil, o menorzinho deles, o ativo dele total está na casa de R$1 trilhão. Um ativo sob gestão. A hora que você vai para o 6º maior banco, que é o Banco Safra, a gente está falando em 300 bilhões de ativos totais. Então, o 5º maior banco, ele já é quase 4 vezes maior do que o 4º. O Itaú, que é o maior, ele tem 2,5 trilhões. Então, ele é muito grande. Então, esse pessoal, para operar dentro do Brasil, eles já ficam complicados a situação deles. Então, o que eles estão fazendo? Estão indo operar fora. Por quê? Fora do Brasil, brincadeiras à parte, eles são cooperativa de crédito lá fora, cara. Eles são muito pequenos. Né? Vocês devem ter visto a notícia que a gente teve aí da situação do Credit Suisse nas últimas semanas, e o Credit Suisse tinha de ativos sob administração, eu não sei se é 5 ou 6 trilhões de dólares. Então você vê quantos Itaú é um Credit Suisse. Então essa é a estratégia, eles estão indo para fora por isso. Aqui dentro não dá para eu crescer mais, eu já estou grande demais. Já as cooperativas, a questão é,
o nosso negócio necessita de pessoas. Eu tenho que estar perto das pessoas. Então não adianta. O cooperativismo ele vai sim ir para diversos municípios para levar o atendimento. Ah, a gente vai atender todos os municípios do país? Não, não vou dizer que vai, porque tem município que, para ser bem sincero para você, não tinha nem como existir, quanto mais tem instituição financeira lá dentro. Tá? Porque a gente tem alguns municípios no país, quando você vai para o nordestão da vida, que o município é totalmente deficitário, e se você colocar qualquer unidade lá, ela não se paga de maneira alguma. Então, não tem como você colocar, não dá para você queimar dinheiro. Então, alguns lugares a gente não vai ter, mas a grande maioria dos municípios, sim. Estados mais desenvolvidos, com toda certeza. Tá? Você pega, por exemplo, o estado que tem mais município atendido pelo cooperativismo de crédito é Santa Catarina. Se eu não estou enganado, 98% dos municípios catarinenses tem cooperativa. Tá? Então, esse movimento de expansão está precisando cada vez mais de colaborador. E quanto mais o colaborador entenda o que é uma cooperativa, mais fácil ele cresce dentro da cooperativa. Então, a dica que eu posso dar para o pessoal que está aqui assistindo, se você vai participar de um processo de seleção, pelo amor de Deus, não coloca na entrevista que o teu sonho é entrar no Banco Sicoob ou no Banco Sicredi. Que a gente vê isso. Ah, eu quero entrar no Banco Sicoob porque o banco está crescendo. Cara, não é banco, é cooperativa. Então, você já coloca ali de cara que você não sabe o que é que você está querendo adentrar. Tá? Então, a gente tem essa real percepção. E o sistema Sicoob e o sistema Sicredi, eles têm ali seus canais de divulgação de vagas, tudo direitinho, para você entrar lá, cadastrar seu currículo, tudo. E a gente ainda tem o tradicionalzão currículo entregue na mão de gerente, tá? Então, nosso negócio é pessoas. Eu já vi muita gente sendo contratada dentro de cooperativa porque foi lá bater na porta lá, entregar o currículo para a mão do gerente, e ele, se tem uma coisa que eu sei que é diferente em cooperativa em relação a banco, em geral, é que o teu currículo vai chegar na mão de alguém. Alguém vai analisar aquele currículo, com toda certeza. Claudinha, quiser complementar em alguma coisa, querida? Eu queria comentar, assim, que a Josmara comentou, né, sobre essa situação aí, com as chegadas das fintechs, dos bancos digitais, como que ficaram as cooperativas aí nesse cenário. No início, logo que esses bancos digitais, principalmente, né, começaram a demonstrar um pouco mais de representatividade no sistema financeiro, se não me engano, ali 2018, 2019, né, que começou todo mundo a falar aí dos bancos digitais e tudo mais, isso começou a incomodar muito, sabe? Isso incomodou muito o sistema cooperativo, as cooperativas ficaram muito receosas, mas só que logo em seguida, né, assim, passaram-se 1 ou 2 anos, veio a pandemia. E com a pandemia aí veio uma situação totalmente diferente que a gente achava, falei, nossa, agora a situação complicou de verdade, porque não tem como fazer operação presencial, né? Tem que fazer à distância, mas as cooperativas rapidamente elas se ajustaram, os sistemas se resolveram para conseguir atender esse cooperado digitalmente, né, à distância, e conseguiram crescer numa situação assim, né? O Roberto, né, acompanha tanto quanto eu aí o sistema cooperativo, conseguiu crescer num volume assim que ninguém esperava, sabe? Então, o crescimento das cooperativas na pandemia, elas se forçaram a se tornarem mais digitais, né? Foi na força, foi na dor, não foi no amor, não. Porque se dependesse assim, não, eu não quero, porque os presidentes das cooperativas, eles são muito apegados a esse relacionamento presencial, não, mas eu não posso abrir mão. E isso é muito importante nas cooperativas. Mas só que a pandemia trouxe essa outra realidade também que eles precisaram se adequar. Então, hoje, boa parte das cooperativas tratam aí o relacionamento tanto presencial quanto digital. Estão bem preparadas para isso. Algumas ainda resistem, mas a pandemia, né, acabou dando um empurrão aí nesses que estavam mais resistentes e foi muito interessante, sabe? Conseguir que as cooperativas também abrissem os olhos para isso, né, e vissem a necessidade de se adequarem a essa nova realidade. Então, hoje, né, não
atendem, não podemos falar, a cooperativa hoje atende igual um banco digital, não atende, não tem a mesma eficiência, mas faz também negócios pelo digital. Preferencialmente, ainda o que comanda é o presencial, né, é o relacionamento, mas sim, estão hoje preparadas também para o relacionamento digital. E um ponto importante, né, que eu acho que os dirigentes passaram a perceber é que a conta digital hoje, se a gente fizer uma analogia, ela é a conta universitária de 15 anos atrás. Ela é a porta de entrada. Então, conta universitária, para quem está no sistema financeiro há alguns anos, ela nunca foi uma conta rentável. Era uma conta que não trazia retorno financeiro, só que fidelizava. Então, se você fizer uma pesquisa, isso tem já pesquisas efetuadas, que muitas pessoas que estão num determinado banco, hoje o cara está no banco há 30 anos e ele começou com uma conta universitária. Então, os dirigentes perceberam isso, e isso eu vejo que foi uma grande mudança de chave, que eles passaram a investir para as cooperativas poderem atuar de uma forma coerente com essas contas digitais. Rosana vai falar agora, antes só perguntando, o começo é CPA 10, tem que ter certificação, cooperativa dá um tempo para isso? Para ser bem honesto para você, a gente não tem nenhuma exigência de você ter uma certificação de CPA 10, CPA 20, CFP, CEA, nada disso, tá? Agora, naturalmente, a pessoa que tem uma determinada certificação, ela vai ter mais facilidade, por quê? Porque ela já teve que estudar diversas coisas sobre o sistema financeiro e, consequentemente, vai ser mais fácil para ela adentrar na cooperativa, tá? Mas não é um requisito essencial, como muitas vezes a gente vê nos bancos, né? Ah, se você não tem CPA, você já está fora do processo. Não, na cooperativa em geral é bem difícil isso acontecer, tá? Eu só queria falar para a Cláudia que realmente a gente, não é que a gente tem assim, como eu poderia falar assim, a gente preza o relacionamento pessoal, essas coisas. É porque para as cooperativas, principalmente as menores, foi muito difícil a gente entrar nessa parte, né? Igual você é do Cicobi também, né? Você sabe que a parte de informática não ficou barato para nós, ficou muito caro. Então, por isso que várias cooperativas entraram em fusão, a gente incorporou Jaboticabal, Campinas, porque não estava sendo fácil para ninguém conseguir bancar essa parte, né? Claro que a cooperativa tem essa parte pessoal muito intrínseca do cooperativismo, né? Mas então, assim, eu acho que na verdade o começo foi difícil pelo valor que teve que agregar isso aí, sabe? Então, eu acho que foi mais por isso. E assim, dessa parte de governança, professor Roberto, eu acho assim que agora a gente está muito atento a isso, inclusive a gente está tentando se profissionalizar. Você vê, eu sou da diretoria de administração há algum tempo já, e eu estou fazendo faculdade de contábeis, então o Banco Central cada vez está exigindo mais, né, da gente ter essas certificações. Lá na nossa cooperativa, isso é bem exigido, e na parte de governança, a gente já separou o conselho de administração do conselho do executivo. Então, a gente está bem atento para isso. E essa parte de educação, que eu acho que é a mais importante, sabe? Teria que ter, assim... E os cooperados, às vezes a gente puxa, fala, vem cá aprender como é, né? E a gente tenta, inclusive na parte de orientação financeira, em alguns a gente chama e fala, olha, vem cá, meu querido, vamos ver se não dá para melhorar isso aí, porque a cooperativa, quando um cresce, todos crescem, né? Então, era isso só que eu queria falar, viu, Cláudia? Porque, professora Cláudia, né? Porque
foi bem difícil para a gente. As cooperativas maiores talvez tiveram um pouquinho mais de facilidade, mas nós, nessa parte de pandemia, sofremos com isso. Mas, graças a Deus, conseguimos passar por isso, né? Tá bem? Muito obrigada, viu? Não, e Rosana, eu acho que é interessante porque, assim, no começo, quando surgiu as contas digitais, o temor entre diversas cooperativas era assim, poxa, agora a gente está perdido com um cara que consegue concorrer com um custo muito menor do que o meu, né? Então isso vai gerar muito problema, a cooperativa vai fechar. E a gente se adaptou, viu? Pô, não é bem assim, entendeu? Inclusive, vários cooperados saíram da nossa cooperativa para entrar no Nubank, nesses outros bancos, e depois, devagarzinho, eles foram voltando, porque eles sentem mais confiança na gente, eles já conhecem a gente, então, muitos voltaram. A gente ficou com medo no começo, e depois voltaram as aplicações, voltaram tudo, graças a Deus, né? Muito bem, que momento ótimo nós tivemos aqui, especialistas, né? Também aqui com os participantes, Rosana com essa experiência, Débora, né? Registrando aqui a experiência dela muito ativa, Deisiane da área de transporte, né? Aí com as curiosidades, a própria presença dos membros do grupo de estudos técnicos, né? E essa reflexão sobre a necessidade da integração, né, dessa concorrência, né? Falar uma rede pode, mas nós estamos no mesmo propósito, né? Então isso é realmente agregador. Aproveitar esse momento e vou fazer então o sorteio. Nós fizemos uma lista aqui e do registro dos presentes, a gente tem uma sequência de 1 a 40, um número aqui de 1 a 40. Então, eu vou usar um sorteador, né? Esse sorteio de números aqui, tá? De 1 a 40, bem aleatório, vamos ver o número que vai sair. Número 31. Então, o número 31 aqui da sequência foi o Eduardo. Eduardo está aqui conosco? Eduardo. Acho que ele já teve que sair, porque alguns tinham reunião às 9 e aí já estavam se mobilizando. Então, eu vou comunicá-lo, mas se me permitam, eu vou fazer um outro sorteio, né? Porque no caso de não ser possível a ele, a gente tem uma outra opção. Então, vou sortear novamente. Número 12. Nosso número 12. Roberto, aí não vai dar, né? Esqueci de te excluir. Vamos de novo. Número 37. Vejamos, 37. Karine. Karine se encontra? Não manifestou até agora. Também vou procurar por ela. E vou fazer um último, tá bom? Para a gente ter aqui 3 opções. Número 17. O número 17 é a Samanta. Ok? Então, vou entrar em contato. Quem não estiver aqui, né? Quem for me procurar depois, entre em contato para a gente se organizar para essa visita. Mas tenho certeza que esse grupo de estudos está aberto, né, a receber todos os interessados, os colegas que aqui já se encontram. Viu, Rosana? O dia que você vier a Minas, assim, pode ver se coincide com a reunião do grupo, você encontrá-los, inclusive na nossa convenção, né, professor Oscar? Estaremos aí na convenção Firme e Fortes, que também tem o tema cooperativismo lá. Exatamente. E aí vou É um até prazer divulgar. recebê-los. Oi, Cláudio.
Será um prazer recebê-los, viu, Rosana? Quando quiser vir a BH, Obrigada aí, pelo convite. fique à vontade. Oh, com certeza. E a Débora, você está aqui em Belo Horizonte? Oi, professora, estou sim. Eu trabalhei no Cicobi Nossa Copa 19 anos, né? Então tenho contato com a Claudinha aí Já dessa conhece época. a Cláudia. Eu saí tem pouco mais de um ano e eu já estava cursando contabilidade e eu me apaixonei pela contabilidade lá, exatamente. Então eu fiz outros cursos, mas no final não teve jeito. Eu falei, gente, eu preciso fazer. E aqui estou, né? Finalizando. Que ótimo, muito bom. Muito bom tê-la também como representante aí dessa experiência rica do cooperativismo. Quero agradecer, então, a presença de todos, professor Oscar, pela sua presença aqui muito valiosa, a Cláudia por essa parceria, né, esse momento tão rico, Roberto, muita gratidão por essa possibilidade de nos trazer um conteúdo técnico aplicado, né, com as nuances de quem vive na prática os desafios e o valor, né, pela ação do cooperativismo. Eu que agradeço, Josmar, agradeço ao professor Oscar, a Claudinha, por ter me convidado, ter a honra de representar o CRC. Falar por essa temática, para mim, que eu sou apaixonado, é sempre um prazer. E como eu disse, o que precisarem de mim, estou à disposição. Eu vi que alguém questionou sobre o material. Depois eu já tenho o PDF aqui, eu passo para a Claudinha, ela passa para ti, pode compartilhar, não tem problema algum. É um prazer compartilhar conhecimento sempre. Rosmari, mais uma vez agradeço aí pelo convite, né, ao professor Oscar aí pelo apadrinhamento do grupo, aos alunos aí que estiveram presentes, a todos que participaram, ao professor também, Luciano, que está aí conduzindo, né, esse grupo, essa temática com o grupo que é tão importante para nós. E, Roberto, obrigado mais uma vez aí por nos representar tão bem o nosso grupo. Muito obrigada a todos, então, uma ótima noite. Foi muito bom, né, gente? Todo mundo falando aqui foi show.